Boa noite para nós todos. Vamos agradecer a Deus pela oportunidade que Ele nos deu a chegar até aqui, para poder nós escutar, Senhor, as palestras que Deus nos dá a doutrina para nos ensinar. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós vos agradecemos, Senhor, por essa oportunidade que Tu nos dás a chegar até a Tua casa, para escutar as Tuas mensagens, para tirar proveito do Teu ensino e agradecer por tudo que Tu faz por nós. Senhor Deus, agradeço, Senhor, por tudo e por todos. Peço, Senhor, perdão e perdoa para minhas falhas, para minhas imperfeições. Por mais que a gente se lapida, por mais que a gente se conhece, mas somos um pecador e estamos sempre pecando. Mas peço a Tua misericórdia de tudo. Pai, ajuda o Teu ser, Senhor, a entender e compreender sobre a Tua doutrina. Dai força e luz a cada um que precisa da Tua ajuda. Visita os lares de cada um, Senhor. Manda a Tua energia, Pai. Dai o pão de cada dia quem tanto precisa e não tem. Visite, Pai, os hospitais, as penitenciárias, orfanato, as casas de repouso, o plenário, que todos precisam da Tua ajuda. Mas é difícil chegar a uma pessoa que possa dar uma mensagem de paz, de tranquilidade, de amor e de compreensão. Deus, visita os nossos lares, protege os familiares, tanto da casa como dos familiares meus, e do Michel e de todos que precisam da Tua ajuda. Dai a força e a luz a cada um que abraça com sinceridade e com honestidade a Tua palavra. Em Teu nome eu Te agradeço, Senhor, por tudo e por todos. Em nome de Deus, Davi Maria, que assim seja. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Seja feita a Tua vontade, aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa e perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Mas não nos deixes cair em tentação. Livra-me, ó Deus, de todos os males, que assim seja. Amém. Vamos lá, então. Que Jesus Cristo nos abençoe a todos. O Senhor, que é o nosso guia e modelo, né? Uma boa noite a todos, que Deus abençoe, né? E Jesus Cristo, que é o nosso guia e modelo, que se fez uma lambança dizendo que Kardec é o nosso guia e modelo, não é verdade, né? O que Allan Kardec trouxe foi um conhecimento do mundo espiritual, como espírito de evolução quase que suprema que é aquele irmão. Falta pouco. Então, certo é que Leon Denis disse que ele foi, né? O bom senso encarnado. Bom senso. O que é o bom senso? Como é difícil. Bom senso, segundo o mundo, é eu dizer para ti fazer as coisas, mas eu não praticar aquilo que eu digo para ti. O mundo, isso é bom senso. Para nós é bom senso isso aí. No mundo, isso é bom senso. É eu falar para ti fazer uma coisa que eu não faço. Mas espiritualmente falando, não é. A mensagem que eu vou ler aqui para nós vai dizer praticamente isso. Vocês querem ver uma coisa? Eu vou ler na Bíblia. Está registrado no livro de Mateus, capítulo 7, e o versículo dos 21 a 23. Jesus escreveu isso aqui. Falou isso aqui. O que pega mais no mundo? O falar ou o praticar? O praticar, o exemplo arrasta, não é verdade?
Infelizmente, hoje em dia, como está tudo muito corrompido, as instituições estão muito corrompidas, a religiosidade está muito corrompida, às vezes é um pouco difícil da luz do exemplo brilhar. Não que seja impossível, né? Por causa de corrupção, por causa de... em todos os meios e quadrantes. Mas Jesus Cristo vai nos dizer assim, Mateus 7, 21 a 23. Isso é tão certo que ele disse assim, ó, nem todo o que me disser Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que fizer a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, o 22, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome, não expulsamos espíritos impuros em teu nome, e não fizemos muitas obras poderosas em teu nome? Mas eu lhes declararei então, nunca os conheci. Se Jesus Cristo está dizendo que não é por obras poderosas, no olhar humano, né? Então é pelo quê? Interessante, né? Vocês estão vendo como é que é Jesus Cristo? Porque o trabalho está em evoluir cada um de nós, o espírito humano. Não é por obra. Se eu falo para os outros e não faço, eu entro nisso aqui. Eu sou hipócrita. E hipocrisia que a espiritualidade não rola, né? Vou ler de novo. Mateus capítulo 7, todos os evangelistas registraram a mesma coisa. Mateus, Marcos, Lucas e João. Todos. Mostrando que o testemunho de 3 ou 4 era verdadeiro, né? Por isso que existem 3 ou 4 evangelistas. Nem todo aquele que me disser Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que fizer a vontade. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, não profetizamos em teu nome, não expulsamos espíritos impuros em teu nome, e não fizemos muitas obras poderosas, mas eu declararei então, nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que fazem o que é contra a lei. É bíblico. Pergunto para vocês que estão em casa, nós aqui do centro. O que Jesus quer dizer com isso? O que é fazer a obra do Senhor? Porque isso não é coisa de religião. Não é religião. Isso aqui está dizendo assim, ó, não criem coisas religiosas, que na época de Jesus Cristo já existia. Não criem coisas que vocês não vão herdar o reino de Deus, a qual eu tenho a chave para dar para vocês, criando coisa que vocês não fazem. Não façam isso. Qual é o segundo mandamento? Começa por ali. O primeiro e o segundo são o cabeçal da evolução humana. Começa por ali. Começa por ali. Mas daí a gente fica na parte mais fácil. E geralmente é falar para os outros aquilo que a gente não faz. Vamos ler aqui? A explicação de Kardec está no Evangelho segundo o Espiritismo. Nos diz assim, ó, todos os que reconhecem a missão de Jesus dizem Senhor, Senhor. De que servem, porém, lhes chamarem, se não lhes seguem os preceitos? Lembra que eu falo de vez em quando nas minhas palestras que as pessoas andam com coisas penduradas, com negócios na carteira, ou médios de jaleco branco, e aí fora, quando estão soltos, são os monstrinhos, entra mais ou menos nisso aqui. Olha só. Todos os que reconhecem a missão de Jesus dizem, Senhor, Senhor. De que serve, porém, lhes chamarem mestre ou Senhor, se não lhes seguem no preceito? O preceito, sem esperar nada em troca, né? Piedade, indulgência, tolerância. O que mais? O Brasil é o povo mais evangélico do nosso globo. É o mais corrupto também. Só perde para a Venezuela.
Não, é estatística. Isso aí é estatística. Não sou eu que estou dizendo. Logo, todos os que reconhecem a missão do Senhor, eu posso dizer Senhor, Senhor, esse é o mais corrupto de todos. É isso que ele está dizendo. Andar por aí fazendo tudo que não deve. Isso serve para nós espíritas para trazer a nossa atenção do quanto é mais 100% louvável sermos moralizados do que falar e não fazer. Porque a gente vai prestar conta disso. A gente não... Isso é bom senso. De que adianta eu falar para os outros uma coisa que eu não faço, achando que minha consciência está limpinha, mas eu não pratico aquilo? E vou dizer, no mundo espiritual, eu vou prestar conta disso para seres espirituais que coordenam a obra do Senhor. Não é verdade? Então nós temos... Isso é bom senso. O próprio Cristo falou, nem todo aquele que me disser Senhor, Senhor. E Allan Kardec botou isso aqui no Evangelho também. Ó. De que serve, porém, lhes chamarem mestre o Senhor, se não lhes seguem os preceitos? Quais são os preceitos do Cristo? Esquece o amar a Deus e ao próximo como aqui. Isso aí é muito profundo para a atual evolução. Mas, se nós formos ver, o apóstolo Paulo, ele vai esmiuçar na própria Bíblia assim. Ele vai no comportamento humano. No comportamento humano. Na primeira epístola aos Coríntios, ele vai no comportamento humano. Porque a gente mostra a integridade a Deus pelo nosso comportamento, a lei. A lei de amor, de caridade. Qual é o templo do Espírito? É o corpo. No livro de Coríntios, capítulo... Deixa eu achar aqui para nós. Coríntios, capítulo 13. Ele vai dar uma taquarada e tanto. Posso ler para nós? 1 Coríntios, capítulo 13, do 1 em diante. Eu leio na Bíblia para dar crédito. A gente lê para dar crédito nas coisas. Onde é que esse cara está pegando essas coisas? Das Escrituras e do Evangelho segundo o Espírito. Não é um Evangelho à parte. São as partes morais que foi tirada da própria Escritura. Se eu falar em línguas de homens e de anjos, mas não tiver amor... Só que a gente confundiu esse amor com amor de mãe, filho, marido e mulher. A gente confundiu. Não é esse. Sabe qual é a tradução desse amor aqui do grego para nós? Ágape. Não é esse tipo de amor. Vamos embora. Soa um gongo que ressoa ou um símbolo que retine? Se eu tiver o dom de profecia, entender todos os segredos sagrados e todo o conhecimento, e se eu tiver toda a fé a ponto de mover montanhas, mas não tiver amor, nada sou. E se eu der todos os meus bens para alimentar os outros, e se eu entregar o meu corpo para ser queimado numa fogueira, se eu não tiver amor, de nada me adianta. O amor é paciente e bondoso. O amor não é ciumento. Eu matei porque eu amava. Não é? Logo, não é um amor vivo. É um amor perturbado, né? Eu tenho um ciúme que eu não posso... ninguém pode não sei o que lá. Já é uma coisa doentia. Já não é o amor do Cristo. Vocês estão entendendo? Eu já disse para esquecer lá do... Porque é mais profundo ainda que do lado. Esse aqui é um pouco mais superficial. O amor não é ciumento, não se gaba, não se orgulha, não se comporta indecentemente. Por que o apóstolo Paulo botou que o amor não se comporta? O que é se comportar indecentemente? Na visão humana vão dizer que é por causa de roupa. Nada a ver. Cada época tem seu estilo de roupa. Daqui a 100 anos, a roupa que a gente usa hoje já não vai ser a mesma coisa. Não foi de roupa. Não é isso. Tem roupa que há 50 anos atrás a mulher não podia usar calça. Calça jeans, né? Já pode hoje em dia. Naquela época era indecente. Então as coisas mudam. A gente tem que ler a Bíblia com um olhar da evolução.
Cada coisa tem o seu tempo. E nós que somos espíritas hoje em dia, praticantes do espiritismo com Jesus, nós temos que nos adaptar ao tempo e ao espaço que a gente está vivendo. Não adianta pregar o espiritismo, não é pregar, falar do espiritismo que foi pregado há 200 anos atrás. Já foi aquilo lá. Teve a sua época. A ciência evoluiu um monte. Não é um bom senso que a gente tem que ter? Bom senso. Ora, não se comporta indecentemente. Como é raro isso aqui na Terra. Não procura os seus próprios interesses. Não se irrita com facilidade. Não leva em conta o dano. Não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Suporta todas as coisas. Acredita em todas as coisas. Espera em todas as coisas, persevera em todas as coisas. Em união com o Senhor. O jovem de hoje em dia, tu vê como o espírito tem que... Nós acreditamos e praticamos a lei da reencarnação. Não é verdade? Quem são esses espíritos jovens que estão aí? Os nossos avós, bisavós, são os mesmos espíritos que estão aí. De 1 a 2 gerações atrás, vou ser mais generoso, tem 3 gerações atrás que estão em corpinho novo. O que está sendo feito para ajudar esses mesmos espíritos? Pregando o espiritismo de 200 anos atrás, preconceituosos, deixando as pessoas indecisas. E é uma coisa simples de fazer e praticar no dia a dia, só que a gente tem que deixar a personalidade nossa animalesca de lado. Ó, querem ver uma coisa? Se eu tenho um filho homem, ele pode andar com tudo quanto é mulher. É o mundo que trazer para dentro de casa. Se eu tenho uma filha mulher, ela não pode andar com todo mundo. Existe bastante esse preconceito ainda. É ou não é verdade? Bastante. O homem é aquele que... Mas só que fornicação na Bíblia é um erro crasso. Está escrito, e isso não passa para o jovem. Passa para o jovem coisa de espírito, de não sei o que lá, mas não explica essas coisas para o jovem. Aí o jovem está ali. A tanga, a lamango, a tudo e a pedentificação não se dá o exemplo na palavra daquele que prega. Reencarnação. Quantas pessoas vêm falar com a gente que famílias são espíritas? A gente vê saindo do movimento espírita indo para a evangélica. Por quê? O espiritismo não é evangelho? O que aconteceu aí? Não é verdade? O que aconteceu aí? Mas não. O problema está nos dirigentes da casa. Em quem está fazendo a coisa. Se a gente... E como é que a gente está jovem para dentro de um centro? Na mesmice de sempre. Essas coisas a gente tem que... O apóstolo Paulo se encarnasse hoje. O amor seria o mesmo. O amor seria o mesmo. Mas ele vai dizer mais na frente que assim, ó, para tudo e para todos eu me tornei tudo e me tornei todos. Para quem era com lei, me tornei com lei. Para quem era sem lei, me tornei sem lei. Em que sentido isso? E nós, que estamos com essa veneranda doutrina na mão, abençoado por Jesus em saber da imortalidade da alma, e podemos conversar com quem já passou para o outro lado, com os imortais, e os jovens cada vez mais perdidos, que a gente não tem nem como conversar com o jovem, porque o espírito já nasce revoltado, se perdeu, mas foi me ensinado assim. Como é que fica? O amor nunca acaba. Mas quer haja dom de profecia, será eliminado. Quer haja dom de língua, será. Aqui é uma linguagem que ele usava para os coríntios na época, porque tinham uma disputa como tem no mundo dos videntes e dos médios. É mais média, mais vidente, mais profeta, é mais isso. A briga é a mesma sempre. É coisa humana, não é espiritual. A coisa é humana, não é espiritual. Aí ele vai dizer isso aqui, ó.
O amor nunca acaba. Mas quer haja dom de profecia, será eliminado. Uma coisa que não é verdade. Quer haja dom de língua, cessará. Não é verdade. Quer haja dom de conhecimento, será eliminado. Como é que vai se eliminar dom de conhecimento se a gente sempre está aprendendo? Não é verdade? A ciência de vez em quando está tirando uma, né? Então é uma linguagem que estava na época, por quê? Porque se vocês for ler a carta aos Coríntios, ele vai estar ali raciocinando com os Coríntios, que ele pregou uma coisa para os Coríntios que se converteram, depois estava gente se introduzindo lá, dizendo que era filósofo, dizendo que era matemático, dizendo que era isso, e ele dizendo, ó, todo conhecimento era para botar um certo temor naquele pessoal. Eu leio isso aqui, aí eu fico fanatizado. Conhecimento vai acabar? Mas se Jesus Cristo disse que é sede perfeitos, sede perfeita é uma coisa que nunca vai acabar, não tem fim, não existe, isso aí é uma coisa eterna. Como é que o apóstolo Paulo está desmentindo Cristo? Não está, não. É porque é para o contexto da época. É a palestra que eu estou dizendo agora. É o que eu estou dizendo agora. O Espiritismo é para tudo e para todos. Mas como é que a gente vai fazer isso para tudo e para todos? Como é que está a atração? Isso é uma coisa que a gente tem que trabalhar cada vez mais para aperfeiçoar, para chamar. Hoje nós temos a internet, que é um dos meios, né? Mas as coisas continuam cada vez mais. Porque os espíritos encarnados estão muito rebeldes. Muita rebeldia. Muita rebeldia. Continuamos aqui, minha gente. Então nós temos que tomar cuidado com o mundo hoje e sair com isso, dom disso, dom daquilo outro. Se cura e falar em língua salvasse o mundo, Cristo já tinha salvado o mundo inteiro na época que tudo isso ele fez. A coisa não é verdade. Por isso que está aqui, ó, o apóstolo Paulo, o amor. Se a gente ama, não tem preconceito. Se a gente não é o amor, quando eu digo, é entender que todo mundo é uma diversidade da criação divina, seja pele, credo, cor, todos. Só que nós temos que entender que o espírito humano está em evolução diferente, né? Só isso. Entendeu que tudo e todos foram na natureza. Onde é que a história? Na natureza. Não tem macaco na natureza? Tem. Tem papagaio. Né? Nós temos quantas espécies de bichos na natureza? Tudo criatura divina também. Vai lá ver se o macaco está reclamando do papagaio que é verde. Ou se o papagaio está reclamando que... Né? A arara-canindé está reclamando do periquitim que é todo verde. E o arara-canindé é verde e vermelho. Isso é só coisa do espírito humano atrasado, atormentado. Porque não se molda a época. Nós estamos encarnados, mas o espírito está vivendo ainda lá 2000 anos atrás. Simples assim. Aí ficam atrás de uma doutrina, e a culpa não é da doutrina. É difícil quando o meu ego, orgulho, minha vaidade falam mais alto. Mas daí, irmão, eu vou dizer uma coisa para ti, tu vais apanhar sofrer muito. Que tu vai querer se apoderar de uma doutrina que não vai se apoderar, que é coordenada por espíritos aí de uma envergadura que eu, de momento, eu não tenho nem o que falar. Eu, se eu pudesse dar um conselho para uma pessoa que tem esse tipo de coisa, vai fazer outra coisa que vai ser melhor para ti, menos prejudicial. Não é verdade? Vai por mim. Porque isso aqui é palavra que tem... Isso aqui tem vida. Isso aqui tem força. Vida e força. Não é palavra ao léu. O espiritismo não é para te converter a nada. É para te entender que tu mesmo é o algoz. Se tu sofre hoje é porque tu plantou ontem. Se tu está feliz hoje é porque plantou também. Nós somos a somatória da nossa própria personalidade. Se eu sofro hoje um monte é porque o quanto que atormentado que eu não sou. Se eu sofro hoje. Ou o quanto que atormentado que eu não fui. É um raciocínio lógico. Só que a Bíblia, o apóstolo Paulo, os evangelistas, eles sabiam disso, mas eles explicam isso de outra forma. Que época da nossa evolução o amor vai ser um problema? Nunca. Isso é um pensamento revolucionário.
Que época da evolução humana o profetizar é um problema? Todas. Porque geralmente o ser humano que vem com esse dom, geralmente se criam problemas. Eu profetizo mais que tu, o meu guia é melhor que o teu, e não sei o que lá, blá blá blá, blá blá blá, blá blá blá. No final das contas não se vê nada. Basta a gente raciocinar direito. Mas eu olho para isso aqui com um olhar humano, cheio de preconceito. Não sei o quê. O espiritismo veio para derrubar isso tudo, mas em 200 e poucos anos ainda não conseguiu. Não é que ele não conseguiu. É que aves de rapina, raposas velhas, por meio de espíritos perversos, se infiltraram no meio da doutrina. Como aconteceu no catolicismo lá de 1000 e poucos anos atrás. Foi isso que aconteceu. Aves de rapina oportunistas, que não entendem nada disso. O quanto sofrem e sofreram, porque vão ter que reparar tudo isso. Como? Só que eu digo, se eu pudesse dar um conselho, façam outra coisa. Se não entendem, mas não façam besteira. Vamos embora. Serão cristãos os que o honram com exteriores atos de devoção e ao mesmo tempo sacrificam o orgulho, ao egoísmo, a cupidez e todas as suas paixões? Ele está perguntando. Serão cristãos os que honram com exteriores atos de devoção? Claro que não, né, gente? Quem, ao mesmo tempo, sacrificando o orgulho, o egoísmo, a cupidez e todas as paixões, é isso que Cristo quer. Que a gente deixa, se sacrifique o orgulho, o egoísmo, a cupidez. É isso que Cristo quer que a gente faça. Não com atos exteriores. Porque a evolução é íntima. A evolução é íntima. Isso é tão certo que Jesus disse assim, ó, deixai o trigo e o joio crescer juntos. Trigo e joio é a mesma coisa, olhando assim por fora. É a mesma coisa. Idêntico. Mas só que o joio não tem o trigo. Não tem a semente que vira trigo. Só na hora da colheita. Aí, como nós, seres humanos encarnados, nós não temos o olhar da espiritualidade, a quem é que cabe a colheita? Jesus falou, não falou? Aí os anjos são os ceifeiros. A linguagem que ele usou da época, né, da colheita, os ceifeiros. Aí nós vemos hoje o lado espiritual da Terra atormentadíssimo por causa desses seres que foram para o mundo espiritual fazendo coisa que não deve, com doutrina espírita, com isso, com aquilo. Super atormentadíssimos. E em vez de se emendar, ficam com mais ódio ainda. Em vez de se arrepender, pedir perdão a Jesus, ficam pior ainda. Ele disse, olha, o amor encobre uma multidão de pecados. Não foi ele que disse? Ele que disse, o mestre, o nosso governador, disse, olha, o amor encobre uma multidão de pecados. Não é ser médium que encobre uma multidão de pecados. Não é ser vidente que encobre, não, gente. Não é ser pastor, não é ser bispo, não é ser nada. É o amor, cobra uma multidão de pecados. O amor cobra uma multidão de pecados. Por que ele falou isso? Eu posso ter sido o cara mais carrasco do universo de vida passada. Mas a partir do momento que eu começo a botar Cristo em primeiro lugar, ele vai amenizando todo o sofrimento e vendo a nossa sinceridade nas coisas. Se nós tínhamos que espiar 1000 anos, vamos espiar 500. Assim funciona, ele vai debitando para a nossa parte. Mas a gente saiu pregando para os outros que Cristo vai fazer sofrer a eternidade inteira no inferno de fogo, não é verdade? Olha como nós somos carrascos. A terra é cheia de coração bom. Serão seus discípulos os que passam os dias em oração? Presta atenção. Está na página 247. Serão seus discípulos, é uma pergunta que ele está fazendo, serão seus discípulos os que passam os dias em oração e não se mostram nem melhores, nem mais caridosos, nem mais indulgentes para com os seus semelhantes? O que é melhor, passar orando o tempo todo e essas qualidades aqui, ó? Indulgência. Não.
Porque quando, do mesmo modo que os fariseus, acho que não sei o que eu estou falando, eles têm a prece nos lábios e não no coração. Onde que está o trabalho feito? Por isso que ele disse, nem todo aquele que me disser Senhor, Senhor, porque eles são fariseus. Sou fariseu. A primeira oportunidade que eu tenho, eu faço um monte de porco. Saio para o mundo. Aí diz, lá eu sou uma coisa, dentro do centro espírita eu sou outra. Olha que idiota. Olha que hipocrisia. Tem que ser aqui, tem que ser em qualquer lugar. Não é verdade? O que tu é aqui, eu sou um palestrante, eu estou dizendo para você fazer uma coisa, aí eu saio para o mundo e vou fazer outra. Que história é essa? Onde é que nós estamos, Pai? Tu estás fora, totalmente fora. Eu sou só um palestrante, mas não faça uma coisa que tu não pregue uma coisa que tu não faz. Não façamos isso não é certo. Não, é mais bonito para tua cara, né? Ou para minha cara. Porque a pessoa vai estar ali. Quando a pessoa que está atrás de uma ajuda espiritual, e às vezes vê na internet, né? Aí vai te ver por aí fazendo coisa que não deve, né? E aí como é que fica a doutrina? A doutrina não é tua, não é minha, não é da dona Nena. Quem é o responsável por isso aqui? Tá espelho, só Deus sabe. Vocês estão vendo o que é o livro o Evangelho segundo o Espiritismo? É isso aqui, ó. O maior do cuidado a gente tem que ter em pregar e praticar. É o maior do cuidado. É pregar, o exemplo arrasta. Nós estamos com essa dificuldade aqui, né? O exemplo nos arrasta. O exemplo arrasta. Mas o olho dos seres humanos estão muito enegrecido, né? Então, para chegar ao ponto de ver a luz, tem que apanhar bastante, né? E é isso aí. Não, ele lhes responderá. Em vão dirão eles a Jesus, Senhor, não profetizamos, isto é, não ensinamos em teu nome, não expulsamos em teu nome os espíritos, não comemos e bebemos contigo? Ele lhes responderá, não sei quem são vocês. Logo, essas obras aqui, mas como é que o cristão consegue fazer isso? Por causa da evolução do espírito. Isso é o poder do espírito, a evolução do espírito. Mas isso não é sinônimo de salvação. Então, prestemos atenção. Está no Evangelho, está na Biblinha, né, que eu tenho dentro de casa aberta para enxergar espírito. Vamos embora. Não sei quem sois, afastai-vos de mim, vós que cometeis, mas que iniquidade que cometeram aqui? Se a pessoa só fez, eu profetizei em teu nome, Senhor, eu ensinei em teu nome, eu expulsei espírito em teu nome, não conheço vocês. Que história é essa? Nós, espírita, com os dons de espírito, que se tem vários aí, em grande monta, e o amor, e a indulgência. Não é o amor, é o amor ágape, o grego, o ágape, que eles entendiam na época do Cristo. E quem mais para falar de amor do que Jesus, né, gente? Pelo amor de Deus, hein? Qualquer um perto dele é, ó, tanto nele para nos moralizar espiritualmente, como em cumprir isso. Não sei quem sois, afastai-vos de mim, vós que cometeis iniquidades. Aí Allan Kardec vai dizer assim, ó, são eternas as palavras de Jesus porque são de verdade. Constituem não só a salvaguarda da vida celeste, mas também o penhor da paz, da tranquilidade e estabilidade das coisas da vida terrestre. Olha aqui. Todo charlatão, toda hipocrisia, toda coisa que não combina com os mandamentos do Cristo pode florescer, mas nunca vai ter paz. Vou ler de novo. Eu vou ler de novo. São eternas as palavras de Jesus porque são a verdade. Constituem não só a salvaguarda da vida celeste, para ir para um mundo melhor.
salvaguarda da vida celeste, mas também é o penhor da paz, da tranquilidade e da estabilidade nas coisas da vida terrestre. Estão vendo? Eis porque todas as instituições humanas, políticas, sociais e religiosas que se apoiarem nessas palavras serão estáveis como a casa construída sobre a rocha. Tem pessoas que são praticantes do espiritismo que a atual conjuntura política do mundo foi traçada por Jesus. Foi traçada, não foi traçada. O que é traçada? Delineada. Foi desenhada, vai ter que ser assim. Que é coordenado pelo mundo espiritual. Não entendem o que está acontecendo e criticam o delineamento do Cristo. Ah, esse aqui vai cuidar disso, tal governo vai cuidar disso. Não sabem e ficam falando. Olha o que o Allan Kardec falou aqui. Ó. Eis porque todas as instituições humanas, políticas, sociais e religiosas que se apoiarem nestas palavras serão estáveis como a casa construída sobre a rocha. Quem é? Aí falam de boca cheia. É o Cristo que dirige o mundo. Mas o cristão, aquele que está sendo colocado no mundo para coordenar as coisas, o cristão é contra. E as trevas que colocam também para impedir a evolução, não entendem também. Leiamos, mas com olhar de espírito, não com as coisas carnal. Como é que eu vou dizer para os outros fazer uma coisa que eu não faço, não é verdade? Olha só, gente. Vamos embora. Os homens, porque são felizes nelas. As que, porém, forem uma violação daquelas palavras, serão como uma casa edificada na areia. Quanta gente, instituições religiosas, famílias que não casam por amor, não perdura. É isso que ele vem falando. Centro espírita que não é fundado para servir, não vinga. Igreja, não vinga. Demora aí 50, 60 anos, tomba. Quanto tempo o espiritismo está aí? Desde o começo do universo, que o espiritismo não é exclusividade desse mundo. O espiritismo não foi inventado nesse mundo. Não existe isso aí. Pensaram que eu ia dizer que foi aqui, né? Estão por fora. As que, porém, forem uma violação daquelas palavras, serão como uma casa edificada na areia. O vento das renovações. O que Allan Kardec queria dizer com isso? O vento das renovações. Renovações. Não sei o que estou dizendo. Ele está dizendo. O vento das renovações e o rio do progresso arrastarão. O que ele está querendo dizer com isso? O apóstolo Paulo falou coisas aqui que para aquela época era um entendimento. Para a nossa época é outro entendimento. Isso que eu li aqui. Mas quer haja dom de profecia será eliminado, quer haja dom de língua cessará. Não é verdade. Ele falou naquela época, porque estava havendo um problema em Coríntios que eles estavam querendo disputar. Eu falo mais em dom de língua do que tu. Não sei o que tu. Aí ele falou e fez o quê? Igual Moisés. Na época lá que está proibida a comunicação com os mortos. Pronto. Mesma coisa, a gente tem que entender isso aí. Certo, gente? E nós que somos praticantes do Espírito, nós temos que se adaptar ao progresso do espírito humano. O progresso do espírito, a gente não pode ficar empacado lá na época da França. Nós não podemos ficar empacados no Brasil de 500 anos atrás. Nós temos que ir, porque a ciência da Terra evoluiu, os espíritos evoluíram, e agora como é que faz? Para ajudar esses espíritos recém-encarnados a entender isso, que o espiritismo é tudo isso que eles estão vendo agora, mas uma coisa mais refinada, porque não tem época e não tem prazo de validade. Isso aqui é eterno. Está na lei. Né?
Botamos a cabecinha para funcionar. Que Jesus Cristo nos abençoe. Que Jesus Cristo nos perdoe. Né? Que Jesus Cristo nos ensine cada vez mais a termos indulgência, sermos tolerantes e perdoar cada vez mais. Queres falar de alguma coisa? Meu amor. Alguma coisa, Renatinho? Não? Então eu vou... Bom, queres fechar? Tá bem. Fecha a tua oração para nós orar. Não, não pode ser. Queres dar passo? Eu vou dar passo. Então vai lá. Vai que eu vou...